Há 15 anos que lido com mortos, que os corto, que os peso, que os viro do avesso para desvendar o seu mistério. Vi corpos de velhos cobertos de crostas de sujo acumulada em anos de desmazelo, com as unhas tão longas e rijas que pareciam de pedra, como garras que já não conseguiram usar para se defender. Vi corpos eletrocutados dentro de banheiras, corpos com a traqueia corroída por ácidos ou desviada pela força de uma corda. Vi corpos perfurados por balas, rasgados por facas, raspados, arrastados, espancados. Vi corpos, muitos corpos, e todos clamavam por justiça. Achava, antes de os ver com os meus próprios olhos e de os sentir com as minhas próprias mãos, que todos teriam a mesma face da morte, que para mim era calma e pacífica. Mas não. Só conheço a morte dos outros e agora a tua. Que vale? É mais fácil amar os mortos do que os vivos. Por isso digo que te amo. E posso amar-te assim, sem resposta, sem esperança, sem fim, para sempre. Amar-te como ninguém te amou, tomando o teu corpo nas minhas mãos, julgando que me pertence. E acreditando que o escuto. Mas eu não sei nada. Nem de ti, nem da morte que te estancou as feridas e que se prepara para as reduzir a pó. Há um trabalho interno de criação que precede a escrita e que é muito intenso. E desde a adolescência que um dos meus, vários, felizmente, mas um dos meus interesses era ler coisas sobre a morte. Mas depois, quando foi publicado em França, quando foi publicado em Itália, quando foi publicado em Espanha, eu passei a viajar muito com ele. Portanto, ele é um bocadinho um long runner. No sentido em que eu andei a falar sobre ele com as assistências, as audiências mais variadas até cerca de 2008. Quando saiu em França, não há qualquer referência. Diz: Filipe Amel nasceu em 72, é jornalista freelance, este é o seu primeiro romance. Mais nada. Para não haver mais nada. Para não haver. Em França foi recebido como um romance de ideias. Olhando para aqui, talvez consiga perceber, ou já não. Talvez seja, por exemplo, isto já tratei, aquilo também já tratei, portanto ia. Sim, talvez. Mas eu olho para a estante e sei que aquela cor corresponde àquele, o outro corresponde a não sei o quê, estão todos à minha volta, os amigos todos. E, portanto, tenho uma relação muito, muito apaixonada com os livros e acho que eles fazem completamente parte de mim. Há uma fotografia minha, quando fiz 6 anos, a minha avó fazia uns bolos fantásticos e decorava para os aniversários. E então, a minha fotografia dos 6 anos, eu estou à frente do meu bolo. O meu bolo era um livro que tinha a forma de um livro e tinha a lombada a dizer Filipe Amel. E a capa era parabéns. Que é muito engraçado. De facto, já aos 6 anos, ela sabia que aquilo que eu gostava era aquilo. E, portanto, passo os dias a ler e a escrever, consecutivamente, das 9 da manhã até às 4 da tarde, sempre. E, portanto, é muito difícil falar de livros, porque são muitas coisas, e os meus amigos gozam muito comigo, e alguns ex-namorados também, que é, depois, ao fim do dia, quando tudo acalma, e eu finalmente tenho algum bocadinho, o que é que eu vou fazer? Ler. Porque é muito engraçado. O livro da minha vida é este. Gente. O livro da minha vida é uma enciclopédia, chama-se História do Homem, e eu tenho desde 78. Alguém que escreve uma composição de uma idade não sonha ser escritor e que depois de ser escritor, já com uma grande obra, percebe que a estrutura da obra é igualzinha à da composição. Os tempos são iguais, o desenvolvimento é igual. Portanto, isto fala de uma coisa que eu acho muito importante e que acho muito importante na escrita criativa, que é encontrar uma voz. A pessoa tem o seu tom, o seu ritmo, o seu instrumento, a sua vibração, a sua repercussão. Depois, quem quer escrever vai traduzir isto numa pauta, não é? Vai criar a sua composição.
E de facto escrever é encontrar esse tom, encontrar essa voz, ou traduzir uma voz que é uma coisa interna já existente, e mais uma vez quando não é uma escrita puramente técnica, não é? Quando é mais do que isso, quando é de facto escrita, tanto seja poesia como ficção, é encontrar este tom, esta voz. E esperar um dia que esse tom, essa voz, encante alguém. Pronto. Mas isso são as estruturas mentais de cada um, não é? Eu de facto acredito que eu não posso generalizar, não é? Só posso dizer como se passa comigo. Mas eu acho que a minha escrita é profundamente interior, ou seja, ela existe lá antes de. Essa organização, as pessoas são diferentes, não é? As histórias de ação, sem grandes outras questões internas de mexer com questões mais fundamentais, do meu ponto de vista, se calhar não dá para estar sempre a escrever sobre isso, não sei. No fundo, porque é que aqui consegue falar connosco dessa forma? Eu falo sempre assim, eu não tenho a falar. E o tema também convidava a isso. Apercebi-me de súbito de que se a minha mulher tinha feito a descoberta daqueles meus defeitos físicos, todos deviam certamente reparar neles e não ver mais nada em mim. Estava a olhar para o meu nariz. Veio um dia de repente a um amigo que tinha vindo ter comigo para me falar de não sei que negócio em que parecia estar muito interessado. Não, porquê? Respondeu. E eu, sorrindo nervosamente, tenho descaído para a direita, não é? E impus-lhe a uma firme e atenta observação, como se aquele defeito do meu nariz fosse um prejuízo para o mecanismo do universo. Um dos maiores prazeres da minha mãe era o discurso bem russo de Odit pro gribi, isto está tudo mal, procura de cogumelos. Os deliciosos achados que fazia surgiam regularmente à mesa do jantar, fritos em manteiga e engrossados com natas ácidas. Não que o momento gastronómico lhe importasse. A sua delícia era procurá-los, procura que tinha regras próprias. Não apanhava, por exemplo, nenhum agárico. Só deitava à mão as espécies comestíveis do género boletus, o amarelado edulis, o castanho secada, o vermelho aurantiacus e outros parecidos.